Estamos aqui num programa muito especial nessa semana, que também é uma semana muito significativa. Vamos falar sobre bem-estar e espiritualidade. Estamos falando aqui do transcendente, do que dá sentido para a sua vida. Na psicologia positiva, sentido é um dos pilares. Então, a gente hoje trouxe esse tema muito pertinente e muito presente nas nossas vidas para trazer pessoas também que são importantes para as nossas vidas espirituais e vamos falar sobre ser, não só sobre o material, sobre ter, vamos falar sobre ser, quem nós somos, olhar para dentro e o quanto isso é importante. O que nós estamos trazendo hoje é uma mensagem de que nós não podemos nos vincular unicamente no que é espiritual, no que é, no que é material, e sim nós trabalharmos também o que é espiritual. Isso não é por nós sermos religiosas, porque a religiosidade é bem diferente da espiritualidade. E é isso que nós convidamos você a acompanhar nesse programa. Mas antes disso, você vai dar um like, porque eu ando muito chateada, porque tem um monte de visualização, todo mundo assiste o programa inteiro, e tu não vai lá, tu não pega teu dedo e tu coloca um like. Irmã, tô te pedindo um like, irmã. Então, por favor, deixe seu like antes de continuar. E aproveita e compartilha com aquela pessoa que você quer dar uma cutucada, que você está percebendo que ela está precisando de um pouco mais da presença do espiritual na vida dela. E eu tô cansada de pedir para a Alessandra relaxar, que tudo vai passar. Tudo Por favor, passa, gente, tudo passa. compartilhem, curtam, porque essa mulher fica chateada, Fico olha, mesmo. muito. Então vamos lá. Quem está aqui com a gente hoje? Vamos apresentar? Bora. Então, gente, vou apresentar aqui o Padre Charles e o apóstolo Arão, Arão, Amazonas. Amazonas. Eles fazem parte da nossa vida, da nossa história, da nossa família também, do nosso cultivo, vamos dizer assim, do nosso movimento, nosso cultivo que é diário, né? Nosso cultivo do espiritual em nossas vidas, que é o que transcende, que é o que não tem explicação. É o que a gente sente. A Alessandra falou uma coisa muito importante aqui sobre você ter. Não é a religião de fato, a gente quer falar sobre a experiência, porque ela é única, ela é individual, ela é subjetiva, cada um tem a sua experiência. A religião ela é o caminho, mas a espiritualidade ela tem a ver com você e a sua conexão com o transcendente. Exatamente. Então, vamos também permitir que eles se apresentem e contem um pouco da sua história, Por favor. porque eu tenho certeza que ninguém melhor para se apresentar do que eles mesmos. Vamos lá. Padre, que alegria tê-lo aqui. Uma referência. Eu já tinha ouvido muito falar no seu nome, mas não lhe conhecia pessoalmente. É uma satisfação. Conte um pouco da sua história para a gente, por gentileza. Olá, Alessandra. Olá a todos que estão também, a todos que nos acompanham. Então, eu sou o Padre Charles Cunha da Silva, sou padre há 13 anos, completarei 14 anos no mês de junho próximo. Também sou professor de ensino religioso, numa escola aqui de Manaus, uma escola profissional. E também sou coach, né? E também sou diretor da Rádio Rio Mar, né? Então, e ainda sou administrador da Cúria Metropolitana, né? Então, esse é meu jeito de viver, né? Eu gosto muito de... uma vez eu disse para Deus, não me deixe ser um padre parado, né? E Deus levou isso, né, ao pé da letra. Então, eu não paro, né? Mas não abro mão das férias. Então, trabalho muito, mas quando é para tirar férias, tchau. Agora vou descansar. Trabalhando o equilíbrio, né? Que o equilíbrio Exatamente. ele também é importante, do mental, do espiritual, do emocional. Isso, Isso é muito importante. exatamente. E esse aqui que ninguém conhece, me conte, apóstolo Arão, se apresente aí para as pessoas que não sabem quem é o apóstolo Arão. Então, shalom pessoal, shalom a todos vocês aí. Então, eu sou pastor, apóstolo, né? Posso até explicar isso aí, mas há mais de 25 anos, né? Sou teólogo, sou pedagogo, sou psicanalista, né? E trabalho com pessoas com espiritualidade a vida inteira, né? E também sou pastor de uma igreja local, mas faço um serviço apostólico que é supervisão de pastores e apóstolos. Legal. Esse é o serviço apostólico aqui em Manaus e em São Paulo. Essa semana passada eu estava a semana inteira lá supervisionando várias igrejas de serviço apostólico, né? Então a gente tem também um doutorado na área de aconselhamento e orientação de pessoas fora do Brasil.
né? O que faz com que a gente cresça nesse lado terapêutico, conectando, entrando no transcendental, né? Que é o assunto que nós vamos falar aqui, de extrema importância para qualquer profissional, qualquer pessoa que vai nos ouvir hoje. Nós não vamos estar falando de religião ou religiosidade, nós vamos falar de algo mais profundo que isso aí, que tem a ver com a vida de todo mundo. Exatamente, por isso que vocês foram os escolhidos. E aí tem uma coisa muito interessante que vocês podem estar se perguntando. Mas por que um padre e um pastor? Exatamente porque nós gostaríamos de mostrar dentro do universo, digamos que nós somos cristãs, que nós não precisamos ter nenhum tipo nem de preconceito, nem de rivalidade e nem de discordância de opiniões, porque o importante é como você escolhe se conectar ao que você considera sagrado, e isso vai fazer com que você atinja um equilíbrio emocional através dessa busca do espiritual. E baseado nisso que eu estou falando para vocês, é que eu quero fazer a minha primeira pergunta. Padre, como é que o senhor acredita que a pessoa ela vai ativar a sua fé, ela vai buscar esse transcendental e aquilo vai fazer diferença na vida dela? Qual seria um caminho que o senhor, como padre, orientaria uma pessoa que chegasse e dissesse: padre, eu estou distante de Deus, eu não estou trazendo essa conversa com Deus na minha vida e eu gostaria de retomar os caminhos do Senhor? Muito bem. Então, quando uma pessoa chega nesse ponto, né, é porque ela reconheceu dentro de si que há uma sede, né? Há uma sede de vida, há uma sede de realização, e pelos caminhos que por onde ela andou, ela não encontrou isso, né? Então, quando um fiel, uma pessoa chega a esse ponto, é o ponto da virada, né? É aquele momento que a gente chama, né, que está próximo a acontecer, é o momento fundante, quando a pessoa percebe que ela nasceu para alguma coisa, ela nasceu para deixar um legado, deixar uma marca, e uma experiência de Deus, ela favorece isso, né? Então, quando uma pessoa faz uma experiência de Deus, não com uma ideia, uma experiência com o transcendental, né? Com algo que está fora de mim. Então, é essa experiência que vai dar condições a ela de trilhar um caminho de realização. Uma realização que não é só para si, é para todos, para todas as pessoas que pelo caminho dela passar. Então é um momento muito bonito, quando eu me deparo com pessoas assim, pronto, chegou a samaritana, no poço de Jacó. Chegou aquela que tentou durante várias vezes na vida encontrar a felicidade, e que agora está pronta para beber da água viva e se tornar fonte de água viva também, porque a experiência faz isso, você bebe e se torna fonte de água viva. Então, como é bom o ser humano chegar a esse ponto da existência, né? É o ponto que a gente chama de experiência fundante. E eu quero, assim, deixar um relato aqui muito interessante de experiências que eu tenho tido ao orientar as pessoas. Então, as pessoas, elas chegam e elas dizem assim: Ale, olha, minha vida está bagunçada, eu não estou conseguindo me organizar, eu estou com uns problemas, assim, tudo está no lugar. Sim. Eu estou com uma boa condição financeira, então percebam que eu não estou falando de pessoas que estão passando por muitos problemas. Uhum. Pessoas que estão com uma boa condição financeira, uma boa projeção social, uma família equilibrada, não são lares que estão destruídos. A pessoa tem alegria profissional, satisfação profissional, mas ela começa a ter crises de ansiedade, ou ter problemas com depressão, ou ter, muitas vezes, uma paralisação diante de algumas situações de alegria, no momento, numa praia, numa festa. Então, ela chega naquele momento para pedir um socorro, pedir uma ajuda. E aí a gente traz todo o equilíbrio da alimentação, da atividade física e também da espiritualidade. E quando nós trazemos isso antes da farmacologia, é unânime todos dizerem: eu não estou próxima de Deus. Eu não estou trabalhando meu pilar espiritual. Então, isso é uma unanimidade. Ainda não tive em várias pessoas que têm chegado assim com esse relato, ainda uma pessoa que dissesse: não quero isso para a minha vida, não vim para aqui no consultório médico para ouvir isso,
Uhum. E eu só quero o medicamento e acabou. Isso nunca aconteceu. Para você ver o quanto que a pessoa reconhece a importância Pois é. daquilo. As pessoas, elas geralmente, tem que respeitar muito o tempo delas, né? É como vocês estão falando. Quando a pessoa ela chega nesse momento e ela busca, ela tá com sede disso, Uhum. ela tá preparada para isso. E isso acontece no consultório, você vai analisando e vendo passo a passo cada área que ela precisa equilibrar. E chega uma hora que você não sugere, é óbvio que eles trazem essa demanda. Então, eles chegam lá com aquela demanda e você vai conduzindo para ir cada pilar da sua vida e organizando, e pensando e refletindo sobre quem você é, aonde você quer chegar em cada pilar da sua vida. E aí chega uma hora que o pilar é o da espiritualidade. Aí você, e aí, o que a gente vai trabalhar essa semana? Não, eu acho que agora eu preciso olhar para isso. Então, você vê que a espiritualidade, a gente sabe a importância dela, mas a gente também sabe que o outro tem que estar preparado para ela, né? O outro tem que estar aberto para essa conexão, porque é uma profundidade que ele vai chegar que nem sempre ele consegue estar disposto. Exatamente. Nem sempre ele quer aquilo naquele momento. E agora, Aline, qual é a pergunta que você tem que fazer para o meu apóstolo? Me diga. Eu fiquei muito interessada porque ele falou que na história dele de vida agora que ele está fazendo, ele está trabalhando com pessoas caminhando para o autoconhecimento e a espiritualidade, né? Esse trabalho que você está fazendo aqui em Manaus e em São Paulo, ele está caminhando. Conta um pouquinho para a gente dele. Bem, é interessante a gente falar, né? Eu vou falar sim, mas eu acredito que o nosso público que está nos ouvindo, vai nos acompanhar, não é só cristão, porque nós, como cristãos, estamos aqui falando, né? E quando a gente fala de espiritualidade, abre-se um leque geral. Isso. Né? Porque vai pontuar o ser humano, o seu ser como um todo. E quando a gente fala de transcendental, né, do que transcende a nós, é muito egoísmo quando eu chego numa situação que eu sou sobre mim apenas, né? Então, os neurocientistas, né, os neurologistas, psiquiatras que têm trabalhado sobre a questão da espiritualidade têm descoberto o ponto de Deus dentro do nosso cérebro, né? Eu não sei se a Alessandra vai falar sobre isso aí. E esse ponto de Deus que está na amígdala, ele é aí a espiritualidade é essa coisa de eu sair um pouco de mim, saber que eu não sou só, não é só eu, não é só sobre mim. Não sou só matéria. Tem algo nesse universo, algum ser, que aí a gente pode subdividir as religiões, Sim, as seitas, o que for. Então, eu, como cristão, eu digo Deus, criador do universo, Deus eterno. Mas eu posso me deparar com um hinduísta que pode estar nos ouvindo aqui agora e entender sua espiritualidade, ou qualquer outra religião, aí, um budista, e ele tem a espiritualidade dele e ele devota a questão dele lá aos deuses dele, que pode ser o sol, lua, os indianos devotam-se a ratos. Então, a espiritualidade ela é muito ampla, porque ela sai de mim. Eu tenho que entender que, falando aqui, ouvir sobre espiritualidade, aí você se depara um pastor e um padre. Vamos falar só sobre cristianismo. Não, a gente não está falando sobre isso. E nós vamos falar dessa coisa mais aprofundada, que o ser humano foi constituído. Aí a gente diz, por Deus, por um ser superior a nós, que botou dentro da gente o negócio que faz. Ei, para de olhar só para você, que tem algo que transcende a você. Aí a gente entra na espiritualidade, né? Nesse conjunto de valores, de crenças que o ser humano vai colocar dentro dele e ele vai devotar, vai fazer alguma conexão. Então, dentro do nosso trabalho, como já é um trabalho, posso dizer assim, mais consistente, mais já feito há mais tempo, o fato, como eu trabalho com pastores, com apóstolos, com lideranças, né, é o melhor termo, espirituais. isso aí já está bem definido o que fazer, o que eles vão decidir ou determinar, porque dentro da espiritualidade, essa questão minha, um jogo de valores e de crenças que eu tenho, fundamentado em algo, e esse ser que transcende, ele vai me fazer, a partir desses valores, eu seguir determinadas coisas que eu creio, é onde eu vou me proteger. Eu estou passando essa provação, eu sei que Deus está comigo. Né? Os índios, nas tribos, aí, quando eles faziam as rezas e as preces deles para Tupã e qualquer outro deus, eles sabiam que, dentro dos valores de crenças deles,
aquela entidade, aquele ser, aquela coisa que transcendia o sol, a lua, o que quer que seja, como os maias faziam, era o que dava norte, e em cima dessa crença eles caminhavam. Não só o ser, mas essa coisa que transcende a mim. Legal. Agora, padre, só uma questão assim que eu acho bem interessante, né? Nós somos cristãos, mas como o apóstolo falou, muitas pessoas não são cristãos, mas mesmo dentro da linha do cristianismo, nós temos diferentes formas de expressão de fé. Mas para quem vive dentro de princípios bíblicos, nós temos descrito na própria Bíblia o conceito de fé, que fé é a certeza daquilo que se espera. Então, se eu tenho certeza daquilo que eu espero, eu não tenho que temer, porque eu sei que o nosso Deus Todo-Poderoso, que é soberano, que é maior do que todos nós, irá fazer o melhor pela minha vida, e eu tenho a plena certeza de que o melhor se dará. Muitas vezes não é o melhor que eu gostaria, mas o melhor nos planos divinos. E como que, diante desse contexto da espiritualidade, assim, o seu posicionamento em relação a pessoas que vêm com outras crenças dentro de uma religião cristã, muitas vezes questionando a existência de Deus, questionando a existência de Jesus Cristo, questionando a importância de quem foi Jesus Cristo na história. Então, como funciona isso, partindo desse princípio das outras religiões para uma pessoa que está buscando algo dentro do cristianismo? Então, né? Eu tô cutucando hoje. Eu quero confusão. Deixa eu tentar, então, dar uma contribuição, né? Tentando fazer um recorte do que você falou aí. Certa vez, perguntaram para o Dalai Lama, né? Qual seria a melhor religião? Né? E ele respondeu, é aquela que te faz uma pessoa melhor. Né? E trazendo isso para a espiritualidade, eu diria o seguinte, né? Quando é que a gente percebe uma pessoa que tem espiritualidade? Pela prática de vida dela. Né? E quando a gente olha para a prática de vida, não importa de onde ela veio. Né? O que importa é o efeito disso. Né? Por isso que eu gosto muito dessa perspectiva de espiritualidade como que maneira de viver a humanidade no mundo por um futuro melhor. Pronto. Arrasou. Isso, para mim, é o sentido mais profundo de uma autêntica espiritualidade, né? A maneira que eu vivo a minha humanidade no mundo, não afastada do mundo, como pela tradição da minha própria igreja se imaginou durante uma época. Vamos ficar afastados deste mundo, e às vezes resquício desses pensamentos ainda povoam o imaginário atual, né, de um afastamento do mundo. Então eu acredito que a espiritualidade autêntica é aquela que te leva a um agir no mundo por um futuro melhor. Uma pessoa que se engaja, né? Porque a espiritualidade, nesse sentido, está ligada a propósito. E esse propósito desperta um senso de direção e engajamento. Então, em suma, quando eu olho para uma pessoa, né, e digo para ela, essa pessoa tem muita espiritualidade, não é pela forma de rezar. Né? A prática da oração sem uma prática de vida, né, é hipocrisia se houver uma incongruência, né, uma hipocrisia. Então, para mim, uma pessoa espiritualizada eu identifico pela forma que ela vive, né, no mundo, pelo seu engajamento no mundo, pela sua prática de vida, e aí não importa se ela é cristã, não importa se ela é budista, é muçulmana, somos todos habitantes de um mesmo planeta e deveríamos todos estarmos imbuídos de um futuro melhor para esse planeta. E eu acredito nisso, que a espiritualidade é um caminho excelente para um novo jeito de ser humano no mundo. Eu gostei desse ponto de vista, porque muitas vezes a gente busca informações e busca até vamos lá, em várias experiências de vida, essa conexão. E, na verdade, essa conexão ela tem que acontecer nas ações, nas escolhas diárias, para que você consiga, aos poucos, ir se conectando com que a espiritualidade, teoricamente, né, ela te propõe. O que eu estou querendo dizer? Às vezes, a pessoa está perdida nela mesma.
Ela Isso. tem tudo, É isso. né? Isso. Ela tem tudo. Esse é o ponto que o ser humano tem que chegar. Não é só sobre mim, não é sobre a minha pessoa. Tem algo a mais, tem um Exato. propósito a mais É que eu isso. preciso buscar. É isso. Falamos de propósito, falamos de sentido, então seria a espiritualidade com propósito, o que dá um sentido à existência? Com certeza. Porque, por exemplo, você falou ainda agora, a pessoa está bem financeiramente, está bem com a família, mas ele começa a perceber que tudo aquilo não é suficiente. Né? Então tem que sair dele. Eu tenho que tem um ser transcendental além disso aqui. Tem algo que fez movimentar. Esse microfone, ele não passou a existir do nada aqui. Nem posso dizer que milhões de anos, milhões de partículas se juntaram e fizeram essa tecnologia perfeita. Tem alguém maior, tem o idealizador por trás disso, que também eu tenho que me conectar. Que a partir disso, quando eu desenvolvo esses valores e essa crença e ponho neste ser, eu saio de mim e eu começo a dar valor a outras coisas. Exatamente. Né? Valor que parte mais do que eu. E aí a gente pode ter plenitude, como você disse, tem pacientes assim, mas descobrir que não tenho nada, né? Não tenho nada. Quando nós olhamos para esses professores das melhores universidades do mundo, como Harvard e tantas outras ali nos Estados Unidos e na Europa, esses caras estão pesquisando isso, eles estão no topo do mundo. Sim. Então eles têm tudo, mas eles não têm nada. Por exemplo, estou em tudo aqui, estou no topo da cadeia de tudo, mas está me faltando algo. Leva-se a pesquisa e está chegando. E hoje todo e qualquer profissional tem percebido a importância da espiritualidade, não é uma religião. Isso, Né? De eu ir além de mim e em cima disso, quando eu descubro isso e eu passo a seguir, então eu vou ter o valor, eu vou nortear a minha vida, o meu caminho, a partir disso que vai dar mais sentido para mim. Sentido à vida. Sentido É à muito vida. legal, porque a espiritualidade, gente, a religião, ela é o caminho para você, por exemplo, é o passo a É uma passo. ferramenta. É o caminho, É o é uma martelo que vai ferramenta. construir a Pronto, cadeira. é a ferramenta. Mas a espiritualidade, ela é muito além, né, da religião. Então, é muito importante vocês verem essa diferença, que a gente está falando muito isso aqui, espiritualidade, não é religião. É espiritualidade, não é religião. A diferença é, a religião, em outras palavras, é o caminho, a ferramenta. A espiritualidade é o que não tem explicação, é a tua experiência com o que transcende e o que você sente que é aquilo ali que vai te preenchendo. É até difícil de explicar em palavras, porque é o sentir. Não é o sentir, é o ser. Não é o ter, é o ser. Por isso que, Aline, eu também, assim, quando você disse é difícil, por isso que eu gosto muito dessa perspectiva que eu trouxe, porque você olha para o resultado. O resultado, né? Então, não cair na armadilha de achar que a espiritualidade se resume à tua relação com Deus, a práticas, né, devocionais, a um intimismo estéril. Eu combato isso porque isso gera a hipocrisia. Sim, isso é verdade. Por isso que eu acredito que a espiritualidade autêntica, né, é aquela que te leva a demonstrar no mundo que você é humano. Para mim, a espiritualidade está muito ligada à questão da humanidade. Pessoas espiritualizadas são pessoas que exalam humanidade. Para mim, esse é o ponto final. Por isso que eu acredito que toda religião, né, deveria ajudar o fiel a ter espiritualidade, porque nem toda prática religiosa gera pessoas espiritualizadas, humanas. Por isso que, para mim, o resultado final de uma experiência transcendental é uma pessoa que exala humanidade. Uma pessoa que exala essa humanidade, ela tem espiritualidade. E a religião chamada a ser esse caminho para chegar nesse lugar. Por isso que eu gosto da resposta da Dalai Lama. Qual é a melhor religião? É aquela que te torna um humano melhor. E quando você chega nesse ponto de ser um ser humano cada vez melhor, de exalar a humanidade, você está vivendo uma espiritualidade autêntica. E é interessante que, para isso, você precisa acreditar, né? Que é o conceito que nós temos de fé. E aí, eu sei que o apóstolo Aran é psicanalista, então eu quero agora fazer uma pergunta. Como é que fica? Porque o que se diz na boca miúda, né? Tecnicamente falando, é que a ciência ela precisa ser laica.
né? Que a gente não pode misturar Sim, As com bolas, né? certeza. Não pode. psiquiatria, psicanálise, É o que a gente ouve religião. direto. E aí nós temos um componente muito forte, porque os maiores cientistas do mundo, Lavoisier, Einstein, Newton, todos reconheceram a plena existência de Deus e viveram para esse propósito ao fim de suas vidas. Então, como fica essa relação do psique e da fé, apóstolo? Olha só, ainda agora no início eu falei, já essa tua pergunta, eu estou com a língua coçando aqui e quero falar. Porque eu falei que os caras que estão no topo do mundo, especialmente esses cientistas norte-americanos, canadenses, eles têm trabalhado muito na demanda da espiritualidade, não da religião. Então, ainda agora eu falei da amígdala, que é responsável por esse ponto de Deus que eles estão falando, e eles não são, por assim dizer, cristãos, mas eles estavam ali como cientistas e descobriram isso, né? Então, não está dizendo que é uma religião ou que é Deus, mas essa necessidade desse ser humano. Por que a espiritualidade está sendo pontuada não só dentro do universo cristão, mas em tantas outras religiões do mundo afora, por conta dessa necessidade do transcendental. Então, hoje, como psicanalista, você diz assim, olha, vamos botar um negócio de lado aí que ciência não vai misturar um pouco, não tem como mais. Hoje as pesquisas novas têm mostrado a importância da espiritualidade e esse ponto de Deus no cérebro, na amígdala, que é determinante dessa demanda, falando aqui, que é a espiritualidade, ele vai requerer do ser humano. Por isso que eu posso estar morto de rico aqui, com tudo pleno, ter uma família felicíssima, mas está infeliz. Então Está sem sentido. Está sem sentido, porque eu estou focado só em mim. Agora o padre falou aqui uma coisa que, padre, desculpe, mas o ponto de vista judaico-cristão nosso é perfeito. Porque a gente trabalha, dentro do cristianismo, nós trabalhamos aqui com a questão do amor ao próximo, da ajuda, de valores judaicos cristãos bem claro, especialmente dentro da cultura ocidental, né? Mas nós podemos ver algumas outras religiões, seitas até, que os valores deles não são os nossos. É verdade. Não são os nossos, né? Então, eu pontuo aqui, não, o correto é esse. Sim, mas quando eu olho lá para o... Vamos ver lá os bruxos lá que exercem plena bruxaria lá na Europa, especialmente na Inglaterra, né? Muito forte isso ali. Você vai ver ações e atitudes deles contra o ser humano que você se assusta, né? Por exemplo, quando a gente vê algumas religiões de matriz africana... Mas são consideradas religiões ou seitas? Eles, independente de religiões ou seita que seja denominado, você vai ver... Qual é a diferença para quem está assistindo a gente? Qual seria a diferença entre elas? Olha só, depende do ponto de vista que está se olhando. O termo religião vem do latim religare, que quer dizer o homem vai buscar essa conexão com Deus. Quando a gente determina assim, o grupo de seitas, isso aqui é uma seita. Aí dentro daquilo, do teórico que eu estou defendendo, a seita ela tem uma série de posições que eu digo, isso aqui presta, isso aqui não presta. Isso aqui cabe ou não cabe no meu sapato, no número que eu estou defendendo. Entendeu? Então, por exemplo, quando a gente diz uma coisa assim, olha, os testemunhos de Jeová são uma seita, muita gente se assusta, mas por que são? Aí você vai ver lá nos escritos o que eles defendem, o que eles creem, quais são os teóricos, os pressupostos teóricos no qual a religião deles está definida. Então, mas quem definiu isso? Quem é que disse que eles são? Então, é muito relativo tudo isso hoje. E o que eu quis dizer sobre o fato de nossos valores judaicos cristãos, porque nós estamos aqui baseados nisso, tem gente que não tem valores judaicos cristãos. Quando eu olho para o que está acontecendo hoje no Brasil, e a gente vê muito forte que aí olha para o lado político, se você vê o que o marxismo faz, que é uma religião, eles não têm os mesmos valores judaicos cristãos, por isso eles quebram os valores morais todos, e eles acham que eles estão certos. Então, ele vai além de uma esfera só religiosa, mas ele entra com outros teóricos aí também, que eu posso dizer assim, eu sou corrupto, qual o problema de eu roubar? Eu não tenho o teu valor judaico-cristão, não roubarás. Mas eu estou fazendo um bem à minha família, a mim. O que tu achas que é bem, não é bem para mim.
É interessante, eu gostaria de deixar bem claro isso aqui, para você que está nos assistindo, que aqui não é um debate sobre nenhuma religião está certa ou está errada, é de como você vai se conectar com Deus, quais são os seus valores e sobre conceitos que a neurociência nos traz, de que tem lugares no cérebro que só são ativados através da busca pelo componente espiritual. E esses locais, eles trazem uma sensação de bem-estar e isso completa um sentido de viver. Perfeito. Quando você atinge um propósito. É interessante agora, e eu gostaria de ver, de saber agora a opinião. Padre, faça uma análise crítica, que eu quero ver é briga, eu quero é babado, eu quero é confusão. Não, ela não Mentira. quer, ela quer Faça uma relaxar, análise. ela quer paz. Ela quer. A ela quer... Aline eu relaxo, eu sou o tudo passa. Mas passa depois do babado. Então vamos lá, padre, me diga, qual a sua visão em relação a isso? Independente, ninguém está falando aqui de igreja católica, ninguém está não. falando assim da sua posição. Por isso que eu quis colocar de os igreja, pressupostos né? teóricos, tá? Isso. De cada um. Então, assim, Sim. como é que o senhor vê essa questão, né? De pessoas que têm religiões, mas que, na verdade, não são religiões, que buscam esse ser, eu vou ser um ser humano melhor, mas não para os outros, e sim apenas para mim. Claro. Então, aqui eu preciso recuperar toda uma gama de preconceitos que eu vivi quando era seminarista, né? Principalmente um inicial que foi o espiritismo, né? Eu nunca quis fazer um trabalho teórico sobre o espiritismo, devido a todo o arcabouço que eu fui recebendo até então. Mas chegou um momento que, de novo, esse trabalho na minha frente, quer saber de uma coisa? Vou fazer. Mas não vou pegar nenhum livro católico, porque eu já sei o que está escrito lá, né? Fazer o seguinte, vou fazer o que Jesus fez, a experiência dele, né? A kênose. Vou me esvaziar. Fui lá no centro espírita e disse para a turma lá, eu sou seminarista, eu vou ser padre, né? Mas eu preciso conhecer vocês. Preciso conhecer, né? Então me tratem aqui como qualquer um que chega. Qualquer um. Né? Mas você já sabe que eu não vou ficar aqui. Eu só vim aqui para aprender, né, sobre vocês. Então me permitia passar por toda a experiência. Né? Me permitir participar de um passe, eu recebi um passe. Né? A água, deitou, tudo, né? Ou seja... E aí, no final, me convidaram para ficar, mas eu falei para vocês que eu não ia ficar, né? Mas que agora Gostaram dele. Eu conheci vocês, eu respeito vocês, e a gente pode trabalhar junto, né? Nós podemos, a partir de hoje, trabalhar juntos. Confesso, vou ter implicações nisso aqui, né? Confesso que eu ainda tenho outros preconceitos. As religiões afro-africanas, né? E que eu sei que um dia eu vou ter que conversar com elas. Eu vou ter que também me esvaziar para saber um pouco mais daquilo que eu não conheço, né? Porque o Criador foi único e há uma essência do Criador em cada uma dessas pessoas. E eu quero ir em busca da essência. O que tem de essência nas pessoas que praticam essas religiões, né, africanas, né? Meu grande sonho um dia é rezar com os budistas. Adoraria um dia ter uma experiência de aprender um pouco mais sobre como se conectar, né, com algo fora de mim, usando as técnicas dele, né? Então, em suma, o que eu estou dizendo? A própria caminhada que eu fiz na teologia, principalmente, porque na teologia que foi isso que veio a aflorar mais, mas principalmente também um filósofo judeu, né, Levinas, que me fez caminhar pela alteridade de uma forma que eu nunca imaginava, né? Que do outro eu só tenho uma ideia, né? Do outro eu só tenho uma ideia. Enquanto eu não tiver esse encontro face a face com o outro e não deixar que o outro se revele para mim do jeito que ele é e não do jeito que eu acredito que ele seja, né? Eu só vou ter uma ideia. Então, a partir de toda essa caminhada filosófica e a partir da experiência que eu tive, né,
da parábola do samaritano, né? Que quem ajudou não foi o levita, não foi nenhum daqueles que pregavam uma coisa, né? Mas que foi ali o samaritano, que era visto como um cidadão de segunda classe. Então, em suma, com tudo isso, eu acredito que a espiritualidade nos ajuda a ver o outro como irmão, né? O outro é irmão, o diferente é meu irmão, né? E, no fundo, todos nós somos ligados a uma mesma essência. Então, quando eu digo que eu quero um dia ir ver uma expressão de candomblé, que eu sei que um dia eu quero ir, né? Um dia eu quero rezar com os budistas, eu quero ir ao encontro da essência dessas experiências, porque a essência, se aquele ser humano foi feito por Deus, né? Existe uma essência ali. Claro que existe depois outras camadas, mas eu não estou em busca das camadas, eu estou em busca da essência. Então, essa é a minha aventura na espiritualidade. A espiritualidade que eu alimento no meu dia a dia é a busca do que é humano nas pessoas. E esse humano, ele pode se revelar, seja na Samaria ou em Jerusalém, ele se revela, né? Então, é isso. A religião, então, ela é algo que faz a gente criar consciência. É o caminho, independente da experiência, é o caminho que nos faz nos conectarmos, né? Criar a consciência de nós mesmos e a consciência da responsabilidade que nós temos para com o outro. Porque se a espiritualidade não é eu tratar o outro com respeito e empatia e entender que o outro, com base na sua experiência de vida, chegou aonde ele chegou, independente se o caminho que ele tomou para ali é um outro tipo de religião e o meu é outro tipo de religião, né, diferente, totalmente diferente, se a espiritualidade não é eu criar essa consciência de mim mesmo e do outro, eu não sei o que é espiritualidade. É interessante que o senhor estava falando do seu relato, eu fiz aqui um retrospecto da minha vida. Uhum. Então, eu não tenho... Tipo assim, minha vida é um livro aberto, não tem página colada, né? Então, eu gosto muito de trazer, assim, às vezes, experiências pessoais. Eu já passei por todas essas experiências. Eu li durante toda a minha adolescência os livros espíritas. Eu fui católica, criada em colégio de freira, que só tinha menina mesmo. Ia para procissão, ficava lá queimando, às vezes, o dedo com a vela. Então, rezava terço, puxava terço, inclusive, né? Sabia todos os mistérios. E eu tenho 48 anos. Com 40 anos, eu tinha essa sede e não me sentia satisfeita dentro da Igreja Sim. Católica. E foi quando eu não fui em busca de outra religião. Nunca fui. Sim. Mas nós começamos a fazer um trabalho profissional. E, através desse trabalho profissional, eu tive muita curiosidade de conhecer, porque eu achava uma palhaçada ele falar de inteligência emocional, sendo apóstolo, pastor de igreja evangélica, e ir falar de uma área da psicologia dentro da igreja. Eu achava muita petulância dele, eu achava mesmo. E aí, na época, eu já estava há alguns anos frequentando o centro espírita, né? E eu encontrei em toda a minha vida, seja na igreja católica, no espiritismo, já fui para locais budistas, eu já frequentei o Hare Krishna, conheci vários, como é que chama? Rodada essa mulher. Rodada. Como é que chama? Que nem tem a monja. Sim, Conheci sim. monjas, fiz lá Eu não consigo Fez os imaginar mantras, você né? Fez os mantras. Fui com lenço amarelo e tudo, tingido com açafrão. Menina, eu queria entender, Lá no eu Parque queria do imaginar, eu queria Mindu. estar lá pra ver Pra ver essa cena. Lá no Mindu tinha, inclusive, né, encontros budistas. E tudo Essa isso busca, na né, minha vida. Alessandra? E essa busca, para mim, ela é uma busca que hoje eu me sinto muito completa, porque eu percebi que a vida inteira eu tive com a Bíblia na minha frente. Uhum. E eu nem a Bíblia conhecia o que é que eu estava procurando em outros cantos. Porque nem a Bíblia eu conhecia o que é que eu ia conhecer em plenitude do budismo, do espiritismo. Então, eu não estou dizendo aqui que ninguém está errado. Eu estou dizendo da minha experiência. Uhum. E quando a gente fala em Bíblia, a gente está falando em várias religiões que seguem os preceitos bíblicos. E nós estamos na época da
Páscoa. Sim. Então, lembrando que a Páscoa, ela é um período onde sempre, independente da vertente, né? Mas no cristianismo você fala que é um tempo de renovação, um tempo de reflexão e um tempo daquele nascer de novo. Mas ninguém lembra da primeira Páscoa. Todo mundo tem os seus hábitos, ninguém está aqui fazendo nenhuma crítica aos hábitos de ninguém. Mas as pessoas, tanto em Natal quanto em Páscoa, lembram muito mais do comércio que se fez em torno Já disso. ganhou ovo de Páscoa? E Já? eu ganho muito. E aí, para mim, é chocolate como outro qualquer. Mas o que eu acho interessante, sabe, padre, assim, trazer para essa discussão, é que nós temos aqui preceitos cristãos, mas não significa que eles sejam o ideal para a vida de todos. Ninguém está dizendo isso. Eu posso achar que mas eu não posso dizer isso para a vida de todos. E aí eu quero trazer aqui, porque as pessoas não lembram disso, que Moisés chamou todos os anciões de Israel, que eles eram escravos no Egito, né? Então, eu quero dizer que isso está escrito em Êxodo, capítulo 12, versículo 21, se você tiver uma curiosidade. Não precisa nem ter Bíblia em casa, gente, só entrar no Google. E aí Moisés chamou todos os anciãos de Israel e lhes disse: escolham e peguem cordeiros para famílias de vocês e matem esses animais para celebrar a Páscoa. Peguem ramos de isopo, molhem no sangue que tiver na bacia e marquem com o sangue do cordeiro toda a parte de cima e dos lados, que eu vou explicar bem explicadinho, as casas, porque ia passar uma praga que ia matar todos os primogênitos, os filhos mais velhos de cada família. Eu quero que você lembre-se da sua família e imagine seu filho mais velho, nesse momento, correndo risco de vida. E alguém chega com você e diz: mata um cordeiro e passa o sangue na porta da tua casa, porque a tua casa não será atingida. E aí, eu vou pular aqui uma partezinha e vou para o final e disse: guardem. Quando, porém, enxergar o sangue na viga superior da porta em ambas as ombreiras, o Senhor passará por cima da porta e não permitirá que o destruidor entre na casa de vocês para matá-los. Portanto, guardem isso como estatuto, como mandamento, como uma lei para os seus filhos para sempre. E quando estiverem na terra que o Senhor lhes dará, como prometeu, conservem esse rito, conservem o ritual, porque assim preservarão as suas famílias. Então o povo se inclinou, estou pulando aqui uns versículos, e adorou. E os filhos de Israel foram e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés e a Arão. Olha, Arão, apóstolo Arão. Eu me lembro. Então, nós cristãos... tá naquela época. Nós cristãos acreditamos que essa foi a primeira Páscoa. E se hoje você celebra a Páscoa e você não sabe como foi a primeira Páscoa, leia o livro de Êxodos. E agora a gente vai, realmente, eu quero caracterizar o que é a verdadeira Páscoa. O que é para o senhor, apóstolo Arão e padre Charles, falem para nós sobre o que vocês consideram que seja, independente da religião, mas baseado nos princípios bíblicos, a verdadeira Páscoa do Senhor. Olha só, então, de base com o que você leu aí no livro de Êxodo 12, né? Falando aí sobre a Páscoa. A palavra Páscoa é pechar, né, do hebraico, que é passar por cima. Então, quando Deus disse assim, vocês vão matar um cordeiro, e vocês vão derramar o sangue dele, e vocês vão marcar os umbrais das portas das casas de vocês, e assim o anjo da morte não vai destruir vocês, né? Quando Jesus vem, já agora passando, aquilo ali era o que a gente diz, era algo que haveria de acontecer no futuro, quando o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, haveria de vir a um mundo para ser morto, ele seria crucificado, o sangue dele ia ser derramado a favor de toda a humanidade. Então, aquilo ali, o que aconteceu no livro de Êxodo, era já como um memorial que haveria de acontecer no futuro, como realmente aconteceu. Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que ele foi morto quando? Na Páscoa. Na Páscoa. E essa Páscoa
a Páscoa judaica, ela diferencia da Páscoa cristã, que é o que nós celebramos. Nós, como cristãos, celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. E a Páscoa judaica, ela foca aqui como libertação. Então, quando a gente faz um paralelismo e começa a ensinar o valor, porque um está ligado ao outro, né? Não existe cristianismo sem judaísmo. Isso é loucura. O apóstolo Paulo disse assim, vocês são jambuzeiro, né? Um pedaço de mato, e agora vocês foram enxertados na oliveira verdadeira, e agora vocês, um pedacinho de mato, que porque foi enxertado na oliveira, estão se gabando do quê? Vocês são loucos. Né? Porque não pode haver cristianismo sem judaísmo. O judaísmo sobrevive até hoje sem cristianismo. Mas nós, cristãos, somos oriundos do judaísmo. Então, os nossos valores estão muito conectados. Então, quando a gente olha para a Páscoa judaica e entende o que ela simbolizaria junto com o cristianismo, encaixa perfeitamente. Jesus é o Cordeiro de Deus que veio, que nos livrou da morte, o seu sangue foi derramado ali na Páscoa, ele morreu, ele ressuscitou, ele trouxe vida, tem toda essa simbologia muito presente. Então, quando fala pechá, que é o passar por cima, né, esse salto aqui é onde a morte, a maldição não deveria alcançar a tua vida, a tua família. Então é um tempo de reflexão, Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. Jesus morreu, mas ele ressuscitou. E ressuscitou e ele vai voltar. Ele vai voltar. Então, Páscoa a gente celebra, sim, morte, ressurreição. Tem Páscoas cristãs que a gente até serve à mesa e coloca alguns adereços do que na Páscoa judaica tinha. E é lindo a mesa da Páscoa judaica. Eu já participei, já estive em Israel várias vezes. E a Páscoa, como eles mostram, faz todo o sentido. Porque tem toda a simbologia. As ervas amargas, tem ovos, o pão que não foi feito com fermento. Inclusive, quando você começa a entender, a gente faz a analogia debaixo de um estudo, tudo faz sentido dentro do cristianismo, o que Cristo retratou, que significava, que é a Páscoa. Inclusive, é uma das festas bíblicas, não é uma festa dos judeus. Deus disse, estas são as minhas festas. Que quando a gente celebra algumas festas bíblicas, a pessoa diz, isso é festa lá do... O padre sabe bem disso. Isso é festa lá do Antigo Testamento. Não. A Bíblia de Deus disse, essas são as minhas festas. E a Páscoa é uma das principais. Páscoa, Pentecostes, Tabernáculos, são 3 festas principais dentre as 7 festas bíblicas lá, e ela é que tem um dos maiores significados, que o Cordeiro de Deus foi imolado, foi morto, para quê? Ele disse, vocês tem uma família, a família pequena, mata um cordeiro, dá para aquela família, o sangue do cordeiro aspergido ali teria o simbolismo de salvar aquela família desse anjo da morte. E aí, padre, e a Páscoa? Eu voltei a uma Páscoa agora, vocês falando, que eu vivenciei, e para mim a melhor definição de Páscoa saiu de uma boca de uma penitenciária. Né? Na 7 de setembro, quando lá, na época era... Aqui, funcionava, quando fosse hospital de custódia, funcionava exato. lá. Eu fui lá para uma missa de Páscoa com Dom Sebastião, que era um bispo que estava aqui em Manaus, nós fomos para lá e celebramos a Páscoa lá. E eu nunca esqueci, na hora das preces, né? Uma das detentas disse o seguinte, eu quero pedir a Deus, né, pela libertação da minha colega de cela. Libertação das mágoas, de toda a revolta que ela tem no coração. Eu não esperava ouvir uma prece daquela no lugar daquele. Eu achava que ela estava falando da libertação de sair da prisão e voltar para casa, né? Ela falou que pedia pela colega para que ela se libertasse daquilo que ela estava sentindo no coração. E aquilo me impactou tanto porque ali eu vi, agora, e ouvindo vocês, me veio uma compreensão. Naquele lugar eu tive a experiência das 2 Páscoas, né? No modo de dizer assim, sim, a Páscoa judaica e a Páscoa cristã. Porque ali aquela mulher, uma vez saindo do seu Egito, saindo do seu cárcere ali, físico, não significa que ela estaria livre verdadeiramente. Gente, porque me arrepiei todinho. Assim o povo hebreu, quando saiu da escravidão do Egito e foi para o deserto, esqueceu
de tudo que Deus tinha feito por eles. Saíram do Egito, mas o Egito continuou dentro Dentro deles. do coração. Inclusive, isso pode ser um outro programa, porque é muito interessante quando a gente fala, né, que eles não deveriam nem ter passado tanto tempo. É. Mas a murmuração. Vamos explicar aqui o que é murmuração. Murmuração, minha irmã, é quando tu fica reclamando de tudo na tua vida. E em vez de tu agradecer, Mas isso entendeu? não tem hoje em dia, não. Só Porque- tinha naquela época. Não. Em vez de tu agradecer, tu não sai do teu deserto porque tu não para de reclamar. Então, para de reclamar e busque a sua libertação. Porque você sai do Egito, mas o Egito não sai de você. Gostei. Gostei. Mas você sabe, você falou da questão da murmuração que aconteceu no Egito, que a murmuração atraiu serpentes. Isso. E a murmuração atrai demônios para dentro da sua casa, para dentro da vida, das situações. As pessoas reclamonas, que reclamam de tudo. Pelo paralelismo ali, Legal. a murmuração deles atraiu serpentes que matou milhares deles. Olha só. É muito interessante. Então, já que ela entrou, a doutora psiquiatra entrou nessa demanda aí, nós podemos falar sobre isso. E é muito, muito interessante. E assim, Mas- se a gente começar a falar, o programa não acaba mais. Mas a murmuração era tão assim maléfica e as pessoas eram tão assim também. Tinha aquela questão do egoísmo, do meu, no meio do nada, no meio do deserto, que até quando Deus mandou pão caindo do céu, elas ainda queriam guardar e esconder. Só que tinha tido uma ordenança que você não podia guardar o pão, o maná, que caía, porque ele não poderia ser guardado. Você só poderia consumir aquilo que fosse para você e sua família. E no outro dia virava bicho e todo mundo ficou revoltado. E ficou revoltado. Estava ganhando comida e ainda estava revoltado, reclamando, porque não podia guardar que virava bicho. Qual é a coincidência do que está acontecendo hoje, né? Não tem nenhum. Não, é mera... Não é mera coincidência. Gente, mas assim, a gente está esgotando o programa, É, dá para a fazer gente tem um uma limite. tarde A inteira. gente até queria fazer aqui gravado, registrado, o convite para vocês virem de novo, porque a gente sabe que é limitado, né? Cada episódio tem X tempo e a gente queria trazer muito mais disso, mas concluindo aqui o que vocês estão falando, tá passando um filme na minha cabeça sobre a minha experiência de vida também na parte espiritual. Meu pai e minha mãe, meu pai é libanês, né? Meu pai é libanês muito católico, muito. E a minha mãe, ela é espírita, né? Então, eu sempre cresci num lar em que os meus pais, eles tiveram muita tolerância e respeito. E acredito que o tempo todo eu cresci muito talvez com essa forma de enxergar o outro pelo prisma dele, sem julgamento, e entender o porquê que ele é o que ele é. E eu acho que espiritualidade é isso. É você ser uma pessoa que não enxerga o outro pela sua perspectiva, mas enxerga o outro pela perspectiva dele. E entende que você não está limitado só em você. Você transcende junto com o que você acredita. Então, a minha experiência de vida, ela me leva a acreditar que tudo que vocês falaram aqui, né, ele é muito real, é muito verdadeiro, e a gente precisa falar sobre espiritualidade, e a ciência, ela tem trazido isso, inclusive a ciência tem trazido muito a experiência espiritual oriental para os dias de hoje. A psicologia positiva traz essa reflexão sobre você parar, você ter um tempo para refletir, você tem um tempo para meditar, você tem um tempo para o relógio que não para, do mundo ocidental, que não tem limite. Então, tudo isso tem vindo à tona cada vez mais, e a gente tem visto no consultório a importância E ali isso disso. é uma ordenança bíblica, viu? Na Bíblia está escrito: meditai na minha palavra dia e noite. E quando você sai de casa de manhã apressado, sem consagrar seu dia a Deus, sem você orar, eu quero só te dizer que se tu se diz cristão e tu segue a Bíblia, tu não tá fazendo o que Deus manda não, tá? E quando tu tá lá rezando ou orando ou fazendo o que for de noite, tu não tá fazendo mais do que a tua obrigação, porque é isso que Deus mandou. E quando manda é obediência, é exatamente isso. Orai sem cessar na minha palavra, dia e noite. Agora eu vou perguntar dos dois que são quem entende do assunto. Eu tô mentindo? Não, tô adorando isso que eu te falar, viu? Gostei das atuações. E se você não tem religião... Isso é um excelente discípulo. Olha, gostei. E se você não tem uma religião, mas você quer buscar essa espiritualidade, essa conexão, o melhor lugar, ele é de dentro para fora. Essa consciência de si em primeiro lugar, ela é o ponto de partida para que você busque isso.
Porque você pode não ter uma religião e não pode meditar a palavra que você talvez não conheça, e tá tudo bem, é a tua experiência de vida, mas você meditar sobre as tuas atitudes, ter autoconsciência, se monitorar o seu comportamento, os seus pensamentos, é o primeiro passo para que você consiga buscar essa espiritualidade e essa conexão com que você se sente melhor, né, que te traz bem-estar, te traz paz e te faz ser, vamos falar aqui que é o que a gente está falando agora, ser uma pessoa melhor, ser humano. Isso. E a gente também quer agradecer, né, Aline? A gente trouxe um presente para você. Olha, chocolate. Não é chocolate. Antes do Na presente, semana a da Páscoa tava Páscoa, fazendo Aline. assim. Eu queria falar Ele uma quer coisa, falar porque uma você... coisa. ela falou sobre essas questões da espiritualidade. A espiritualidade se desenvolve Isso, na atitude diária. na atitude diária, no crescimento. É algo que se desenvolve, porque como ela falou ali dos pacientes que estão plenos, bem, mas é o vazio. E esse vazio que a espiritualidade requer que eu encha com transcendental, eu vou desenvolvê-lo, senão eu muito vou... legal isso, gente. E esse desenvolvimento é extremamente importante para o resultado que eu vou querer na vida. Independente da tua religião, se você quer buscar uma conexão com o que transcende, com o que te preenche, com o que te traz paz, te dá sentido na vida, independente da religião, você tem que começar agindo, praticando. Eu sugeriria, essa Bíblia aqui é o único livro no mundo que você lê com o autor do teu lado, que é o Espírito Santo. Então, isso aqui é uma dica fantástica. Do dia, Manual da vida! Hashtag dica do podcast, né? Olha, gente, Cadê o presente? dá a lembrança? dá vontade de passar a noite todinha aqui conversando. Então, bora de presente. É. Aqui, gente, olha. Olha. Aqui. Porque ele vive, eu posso crer no amanhã. Oh, Porque ele lindo. vive, temor não há. Gostei. É Tá uma ótimo. lembrancinha pra Tudo a vocês, ver com a né? Páscoa, né? A sacolinha aqui, né? A gente tá propagando da Maricona. Gratuito. Pra Elaine, que é maravilhosa, segue o propósito da vida, é uma mulher muito espiritualizada, ama essa mulher, a dona dessa loja. E eu presente ele é de coração. Ele fala sobre o que a gente acredita e o que dá sentido para a nossa história e a nossa vida, com base na nossa experiência de vida, mas principalmente para agradecer vocês estarem aqui, né, disporem de tempo para falar sobre esse tema tão importante, tão providencial nos tempos de hoje, tá? Né? Se você ler a Bíblia, você vai ver muitas coisas se repetindo e o quanto isso ensina pra gente, né? O quanto a gente precisa olhar para dentro e se perceber e o que a gente tem trazido, que legado a gente tem deixado pro próximo. E agora a mensagem final de vocês. Eu diria assim, para você que está querendo desenvolver sua espiritualidade, esse aqui é um dos melhores manuais. Porque, como eu disse agora há pouco, né, a gente até falou rindo, mas a Bíblia é da autoria e inspiração plena do Espírito Santo. Quando a gente lê, o Espírito Santo vai nos conduzindo, vai abrindo os olhos e vai ajudando você a desenvolver essa espiritualidade. Não importa que religião você seja, que você acredite, comece a ler esse livro, medite esse livro. Aonde? Vá lá no Salmo, comece lá o Salmo 1, você vai ver a revolução que vai acontecer. Arrasou. E eu quero aproveitar para desejar desde já uma feliz Páscoa para todos aqui, para você também que nos acompanha. E lembre-se, todas as vezes que você progredir na sua humanidade, você está vivenciando a Páscoa. Páscoa é passagem. E todas as vezes que eu passo do homem velho, da mulher velha, para o homem novo e a mulher nova, é a Páscoa acontecendo mais uma vez na minha vida, até a Páscoa definitiva, quando você irá passar dessa para melhor. Agora eu conheci teu pai. Ele é maravilhoso. Gente, vocês pra gente, só concluindo, são um exemplo de espiritualidade. Porque vocês tornam as pessoas que passam pelo caminho de vocês melhores. E eu sei Amém. que vocês se esforçam para ser sempre a melhor versão de vocês. E que vocês estudam muito e acolhem muito. E isso, para mim, é o que significa a espiritualidade, a conexão. De você não só pensar em você, mas de você trazer isso para onde você passa. Parabéns. Gente, então a gente quer agradecer agora a todos. Muito obrigada mesmo por vocês terem ficado nesse programa, que a gente quase não consegue encerrar de tão Eu não gostoso. consegui nem falar, gente, que porque eu tá fiquei por aqui viajando na maionese. Eu tô aqui assim, em êxtase, lembrando de tantas experiências, de quanto isso é importante. E a gente te convida a deixar teu like.
De A novo. cara Deixa dela. um like. Eu tenho que deixar um like, Aline. Mulher, deixa pra na próxima ela relaxar e resolver esse problema. Mas tudo vai passar, mas vai passar melhor quando tu deixar teu E like, tá? compartilha para as pessoas. Compartilha, manda para aquelas pessoas, principalmente quando você quer dar uma cutucada, que podcast é ótimo para aquelas Ai, indiretas. Olha, você que tá querendo ser uma pessoa melhor, assiste esse podcast. Gente, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. E feliz Páscoa. Feliz Páscoa. Feliz Páscoa.